Você certamente entende que pecado é aquilo que nós fazemos que é errado, como matar ou roubar. Mas você já parou para pensar no significado mais profundo dessa palavra? No vídeo de hoje, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado, sua definição, alguns exemplos de ações que são pecados e também as consequências. Então, se você quer ver tudo isso, me acompanha e assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Igor, sou o servo de Cristo e nesse vídeo a gente vai estudar o que é o pecado. A palavra pecado, ela vem do grego amartia, que vai muito além do que um simples erro. A palavra amartia, ela significa errar o alvo. Significa não cumprir com o objetivo, estar longe do padrão esperado. E a partir daí a gente começa a encaixar que esse padrão ou esse alvo seria, no caso, a vontade de Deus. Portanto, quando nós pecamos, nós erramos esse alvo. Nós deixamos de cumprir o objetivo que nós tínhamos de honrar a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, e portanto erramos esse alvo e assim pecamos. Vamos entender melhor isso quando lermos as Escrituras, começando em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que dirá: todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Então olha só, ele vai estar falando aqui sobre aquele que vive em pecado, e ele vai dizer que ele vive em rebeldia contra a lei. E vai dizer ainda que o pecado é justamente a rebeldia contra a lei. Então, primeiramente, para que a gente possa entender o que é o pecado, a gente tem que entender esse outro elemento que é a lei. Quando alguém se refere à lei no Novo Testamento, geralmente se refere aos 5 primeiros livros, o Pentateuco, onde vai estar trazendo ali a lei do povo de Deus, do povo de Israel. Porém, nesse contexto, não se trata somente do Antigo Testamento, mas da revelação de Deus, da sua palavra como um todo. Portanto, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, Deus ele revela ali mandamentos, revela a sua vontade. Portanto, o que esse versículo vai estar dizendo é que se alguém está em rebeldia com a lei, ou seja, se está indo contra os mandamentos de Deus e aquilo que ele revela na sua palavra, essa pessoa está pecando. Ou seja, se Deus fala que você não deve furtar e você furta, você está em rebeldia com a lei, então você está pecando. Ou se Deus fala que você tem que amar o seu próximo e você não ama, você também está pecando. Então a gente tem dois modos de pecar: fazendo o que Deus diz para que nós não façamos, ou deixando de fazer o que ele disse para a gente fazer. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, além de fazer o que Deus não aprova, deixar de fazer o que Deus ordena também é pecado. Então, de modo geral, o pecado é ser contra a vontade de Deus, seja por ação, seja por omissão. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre o pecado não somente na teoria, mas na prática. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19, onde serão listadas algumas obras da carne, que são pecados, são coisas que Deus não se agrada. Portanto, veja o versículo 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então olha aqui alguns exemplos práticos. São coisas que às vezes a gente faz e a gente nem sabe que é pecado. Veja também 1 Coríntios capítulo 6. Os versículos 9 e 10 vão dizer: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Então aqui a gente observa mais uma lista, dessa vez não das ações em si, mas das características atribuídas à pessoa que comete aquelas ações. Mas a gente percebe então, se o injusto não vai herdar o reino do céu, significa que a injustiça é um pecado. Se o idólatra não vai herdar, a idolatria é um pecado. Se o adúltero não vai, o adultério é um pecado. E por aí a gente vai tirando mais alguns pecados. Confira com cuidado essas duas listas e analise se não há algum pecado que você está cometendo e nem sabia que era pecado. Ah, ok. Tá, eu já sei dessa lista de coisas que eu não devo fazer. Mas surgiu uma situação na minha vida que eu não sei se é pecado ou não fazer aquela ação. E agora? Olha, a primeira dica que eu dou é que se qualquer ação que você fez levantou dúvida, então vá para a palavra e procure sobre aquilo. A palavra ela é muito rica, então ela fala literalmente sobre tudo. Qualquer área da sua vida você vai encontrar falando sobre aquilo ou sobre algo que vai te dar a resposta para o que você quer. Mas se você ainda não tem muita intimidade com a Bíblia, você pode procurar alguém que seja mais experiente na palavra para poder te ajudar, ou você pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu também ficarei grato em te ajudar. Um outro ponto é que é nosso papel estudar a palavra frequentemente, para que a gente entenda melhor a vontade de Deus. É só dessa forma que a gente consegue cumprir de fato a vontade dele, lendo a Bíblia, estudando para saber. Não tem como a gente parar de pecar se a gente não lê a Bíblia para saber o que é pecado e o que não é, para saber o que Deus aprova e o que Deus reprova. Então leia a Bíblia. É a melhor maneira de você saber o que é pecado e o que não é. Você vai encontrar diversas situações de pessoas que fizeram coisas que causaram ira a Deus e de pessoas que fizeram coisas que causaram felicidade para Deus. Então essa é a melhor forma de conhecer melhor a Deus e assim você vai sempre associar com a sua vida para saber o que é a vontade dele e o que não é. Poxa, mas e se tiver alguma coisa que eu não sei que é pecado, eu li a Bíblia, não achei falando sobre ser errado, e eu tô continuando fazendo porque eu acho que não é pecado. O que é que acontece? Bom, a um primeiro momento não tem nada que você possa fazer porque você não sabe que aquilo é pecado. Mas continue estudando, continue lendo a Bíblia, que em algum momento Deus vai te mostrar que aquilo é errado. E no momento que você descobrir que algum comportamento que você fazia é errado, se arrependa e procure mudar. Pare imediatamente, corte de vez e deixe de praticar. Enquanto você não sabe que aquilo é pecado, não tem o que você fazer. Mas quando você descobrir, pare imediatamente. Deus ele é justo e ele sabe a intenção do seu coração. Então, no dia do julgamento, ele vai saber se aquilo que você estava fazendo realmente era por inocência, porque você não sabia, ou se no fundo você sabia que aquilo era errado e estava fazendo mesmo assim, tentando usar uma certa ignorância como desculpa para continuar fazendo. Então, olha, Deus ele vai saber a verdadeira intenção do seu coração. Então você tem que tomar cuidado e analisar a si mesmo. Se aquela ação que você faz hoje está gerando uma dúvida no seu coração, mas você não pesquisa para saber se é errado, poxa, você está agindo como um ignorante. Você está vendo que tem um problema e não sai para buscar a solução. E para resumir, a lição principal é: leia a Bíblia com frequência. Estude para conhecer a vontade de Deus. Essa é a maneira mais fácil. Você estuda, você aprende a vontade de Deus, e aí fica fácil entender o que ele aprova e o que ele reprova. Saiba de mais uma coisa sobre o pecado. Todo ser humano já pecou. Veja Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha o que ele diz. Todos pecaram. Ele não especifica um ou dois, mas ele diz que todos pecaram. Veja também Eclesiastes 7, versículo 20. Pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Ou seja, a gente vê que todo homem peca.
E quando eu falo homem, eu digo da humanidade geral, homem e mulher. Mas qual é a importância de saber disso? É para que você reconheça que não existe alguém que não tenha pecado. Que você já pecou e muito provavelmente peca todos os dias em alguma coisa. Para que a gente reconheça a nossa necessidade de Cristo, que pode perdoar os nossos pecados. Porque o pecado, ele não é algo leve, ele é grave. Romanos 6, versículo 23 dirá: porque o salário do pecado é a morte. E aqui ele não fala simplesmente a morte física, quem dera, mas a morte espiritual, é a separação entre o homem e Deus. Significa que na eternidade, essa pessoa que peca estará separada de Deus, estará num lugar de tormento onde a presença de Deus não habita. Então o pecado ele não é simplesmente uma ação qualquer, não é um tanto faz, ele tem um custo alto, ele destrói a relação entre você e Deus. Cada vez que você peca, você se afasta de Deus, e se continuar nesse caminho, você passará a eternidade num lugar onde Deus não está presente, apenas sofrimento. Mas veja a continuação do versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui mais uma vez vemos a dependência que nós temos de Jesus. Todos pecamos e o pecado traz a morte, a separação entre o homem e Deus. Mas Jesus é aquele que pode nos trazer de volta à presença de Deus. E se isso te interessou, você pode ver um pouco com mais detalhes nos vídeos sobre Jesus ou sobre o Evangelho. Então veja, o pecado é a transgressão da lei, é errar o alvo, e ele traz consequências seríssimas. Ele afeta não somente a nossa vida presente, mas toda a eternidade. Porém, Jesus, com sua morte, seu sacrifício, nos traz o caminho para voltar à presença de Deus. Isso torna o convite de Deus cada vez mais claro. Arrependa-se dos seus pecados. Escolha seguir a Cristo e volte para a presença do nosso Deus, nosso Criador. Portanto, é preciso que tenhamos uma vida focada em Cristo, em fazer a vontade de Deus e nos afastar de tudo aquilo que nos leva a pecar, que nos separa de Deus. E o primeiro passo para se afastar é entender melhor quem é Jesus e aceitar a sua graça. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender não somente o que é o pecado, mas também as suas consequências e a sua gravidade. Que possamos viver uma vida longe do pecado, mas muito próxima de Deus. Que você continue estudando para saber cada vez mais qual é a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da humanidade de forma geral. Se inscreve aqui embaixo para que você continue recebendo vídeos, para que você entenda tudo isso cada vez melhor. Deixa o like no vídeo se te ajudou, se te edificou de alguma forma e compartilha com os seus amigos para que eles possam aprender também. Estou feliz que você continua querendo aprender a vontade de Deus e não desiste, você está indo bem. Continua nesse caminho e se mantenha firme. Que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.